Abra sua Bíblia, então, no texto da nossa meditação para o meu, o seu, o nosso crescimento nesta noite. Encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Texto conhecido, mas nós queremos trazer alguma palavra para este momento muito significativo e especial no mês de aniversário da família Monte Sião. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia para aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe aos ferimentos, aplicando-lhe o óleo e o vinho e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastare a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Irmãos, a nossa igreja, a quem o Senhor constituiu ao longo dos seus 46 anos de organização, uma igreja que aprendeu durante toda essa história receber de Deus a instrução da palavra, e essa instrução de forma que venha fazer prática na vida espiritual daqueles que foram agraciados com a bênção da salvação. Primeiro momento para compreender isto, na vida do homem, da mulher, de Deus, precisa passar pela experiência do novo nascimento. Quando não há o novo nascimento, há uma dificuldade de entender o chamado pelo qual Deus fez a cada um de nós. Mas quando nós fomos agraciados por esse presente da vida eterna, Deus coloca em nós responsabilidade seríssima no seu reino e na sua obra. Deus não confiou a ninguém, a não ser a sua noiva, a ser a responsável de anunciar o evangelho da graça do Senhor.
E às vezes na caminhada, da trajetória da nossa vida cristã, nós vamos tomando outros valores na nossa vida. Nós vamos colocando outras coisas que vão assumindo o espaço do nosso tempo e esquecemos de olhar para o nosso próximo. E aí nós cometemos pecados e às vezes nós levamos as nossas orações de confissão de pecados, dizendo assim: Senhor, perdoa a nossa omissão. Mas ao mesmo tempo, a pedir ao perdão, não se propõe a fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós, ou de cada um daqueles que foram escolhidos pelo Senhor. E aí nós continuamos pecando diante de Deus. Mas, por outro lado, irmãos, a história dessa igreja revela também que nós deparamos com muitos irmãos que exerceram o ministério da misericórdia. Há irmãos que têm trabalhado de forma muito clara na sua vida cristã, não deixando de estar atento não só na pregação da palavra de Deus, mas também colocar-se diante daqueles que precisam do carinho, da atenção, do afeto, do carinho da igreja do Senhor. Nós louvamos por isso, porque Deus tem colocado isso na vida de muitos irmãos. Mas aí, o Senhor espera de todos nós esta visão de olhar com misericórdia a vida dos nossos próximos. O texto nos leva a pensar sobre isto, e eu gostaria que você pensasse nessa noite, para que entremos num mês de gratidão, um mês de reconhecimento de como o Senhor foi misericordioso com a sua vida, o ano que passou, até chegar agora, mês de abril, mas também essa nova página que Deus vai colocar na minha vida, na sua vida, e quem sabe essa nova página, ela seja completa de novo, de tal forma que estejamos aqui, não só os queridos irmãos, mas outras vidas que foram envolvidas com o seu ministério, com o seu trabalho, com a sua vida cristã, não só proclamando as boas novas, mas também tendo um coração realmente de misericórdia naqueles momentos que são necessários ser encontrado na igreja do Senhor. O texto então nos leva à seguinte reflexão: a omissão da igreja. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina, quando nós deixamos de fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, nós pecamos, nós cometemos pecados. A palavra de Deus diz que não é o pecado tão somente quando há fornicação, ou quem tem a língua um pouco maior que a boca e comete coisas que não agradam a Deus, ou quem sabe outras situações que denigrem a santidade do nosso Deus. Mas também quando nós sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos. E a omissão da igreja leva a esse perigo muito sério. Quando o apóstolo Paulo vai falar à igreja de Éfeso, vai ensinar a igreja dizendo que a salvação é um dom de Deus. Pela graça sois salvos, diz Paulo ao Efésios capítulo 2, depois de mostrar o estado pecaminoso do homem, mas diz que esta salvação é um dom de Deus, ou seja, não compete ao poder econômico de um homem ou de uma mulher para alcançar a salvação. Se fosse assim, todos nós nos esforçaríamos, quem sabe, venderia o nosso patrimônio para garantir a salvação de toda a nossa parentela, mas não funciona assim. A salvação é um ato de Deus, na pessoa de Cristo, aplicado pelo Espírito Santo de Deus no coração do homem. Por isso que nós não temos essa possibilidade, de dizer que depende de nós a salvação deste ou daquele. Não depende de nada de nós, tão somente obra do Senhor. Mas quando Deus aplica esta palavra salvadora, essa palavra que nos regenera e nos santifica,
ele diz ainda que é chamada para nós fazermos boas obras. Ou seja, nós não somos salvos por boas obras, mas uma vez salvo em Cristo Jesus, nós somos inclinados, diz Efésios 2:10, de antemão fazer as boas obras. O texto vem como pano de fundo um momento de muita alegria, que o texto revela dos 70 homens, 70 discípulos de Jesus. Esses 70 homens saíram para várias cidades, de 2 a 2, pregando o evangelho da graça do Senhor. E eles voltaram alegres, felizes, porque os resultados foram maravilhosos. Pessoas foram salvas pela pregação do evangelho, expulsaram o demônio, tiveram vitória sobre vitória. E aí Jesus vem e diz: olha, não é importante esse quadro tão somente, o que importa é o seu nome, está escrito no livro da vida. Porque o resultado dessa obra não foram deles, é resultado de Deus, usando o instrumento que é a sua igreja, os seus discípulos. Mas eles se alegaram com isso. E o texto mostra então que, apesar de toda essa euforia, Deus vem então, o Senhor Jesus vem dizer aos seus discípulos que essa obra lhe pertence. Pois ele diz assim: pois vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, Senhor Jesus dizendo àqueles discípulos, e não viram, e ouvir o que ouves, e não o ouviram. Ou seja, os profetas pregaram, anunciaram, Isaías e tantos outros profetas, anunciando a mensagem redentiva, salvadora da igreja, na pessoa gloriosa de Cristo, que haveria vir na plenitude dos tempos. Jesus veio e agora esses discípulos tiveram o privilégio de ver face a face o Senhor e o Salvador. Neste inteirinho aparece um homem como todos nós vimos aqui, ele é um dos doutores da lei, um intérprete da lei, um conhecedor profundo dentro desses doutores, na classe, vamos dizer assim, dos grandes fariseus, saduceus, escribas, homens que dominavam profundamente o Velho Testamento, conhecedores tranquilos de vários cerimoniais, de conceito e tradição judaica, acima de tudo o Velho Testamento. Vem para assim: eu vou colocar esse mestre em situação difícil. Vou começar fazendo uma pergunta, e a pergunta que ele faz é esta: diz, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos fazer uma pergunta para aquele que é o autor da palavra de Deus. Que ignorância daquele intérprete. Mas o Senhor vai então, responde, dizendo as seguintes palavras. E aí, quando coloca o que está escrito na lei, logo imediatamente ele responde: a lei diz isso. E ele diz assim: amarás o Senhor de todo o teu coração, conforme está em Deuteronômio capítulo 6, e em outros momentos da Bíblia, também no Velho Testamento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O texto revela que esse deve ser o caminho da noiva de Cristo, da igreja de Cristo, é ter essa visão vertical e horizontal. Vertical, quando você e eu estamos na intimidade da nossa comunhão com o nosso Deus vivo e verdadeiro. Quando a nossa adoração, o nosso culto individual ou o nosso culto coletivo tem a visão, em primeiro lugar, Deus. A centralidade de que a minha vida e a sua vida está voltada para aquele que é a razão do nosso viver, nosso Deus, nosso Salvador. E quando isto acontece, e quando isto é real na sua vida, quando você não vive uma fantasia, mas é claro que é bem evidente na sua caminhada cristã que isso é real, você consegue compreender o aspecto horizontal, porque Deus o conduz para você olhar para o seu próximo. Mas os intérpretes da lei não enxergavam isso. Tanto que ele enxergava que o capítulo 4 do Evangelho de João mostra claramente que os judeus davam uma volta grande, passavam por outras regiões para não passar em
Samaria. Eles detestavam os samaritanos, eles odiavam os samaritanos. Então os judeus tinham que passar por alguma região ali perto, e o caminho mais fácil era só passar por dentro de Samaria. E fazia um desvio enorme, porque não queriam se relacionar com o samaritano. Jesus, certa vez, conforme o texto de João 4, resolve levar os seus 12 discípulos e passa por Samaria. E aí os discípulos devem ter feito sem dúvida: mestre, tem tanto outro caminho. Não, mas eu quero passar por aqui. Segue-me. E aí nós conhecemos a história da conversão daquela mulher samaritana e depois de vários samaritanos que foram alcançados pelo evangelho da graça do Senhor. E o Senhor Jesus vem aqui, então ensina este intérprete da lei. Mas vem uma outra pergunta, uma pergunta infantil, uma pergunta que muitas vezes nós cometemos na nossa caminhada da vida cristã, depois de ter o diploma de 20, 30 anos na nossa vida cristã. Quem é o meu próximo? Então, Senhor, quem é meu próximo? Nós já aprendemos, quem sabe, na primeira aula da escola bíblica dominical, talvez ainda quando crianças, juniores, depois de tantos anos a gente vem e diz: Senhor, eu não sei quem é meu próximo. E esse intérprete da lei então diz: quem é o meu próximo? E o Senhor Jesus então conta uma história. E a história que nós lemos, a história de um homem, e este homem então é o samaritano, a quem passou por um momento difícil, foi roubado, foi machucado, foi ferido e jogado, deixado à beira da estrada. Agora vem algumas situações. Primeiro, qual é a primeira situação da omissão da igreja e da omissão desse que o Senhor mostra para esse intérprete da lei? Ou seja, vida de aparência de religiosidade. Do verso 25 a 29, mostra que muitas vezes nós agimos como os sacerdotes. Nós agimos, às vezes, como os levitas. Nós fomos chamados, irmãos, para anunciar o evangelho da graça do Senhor. Esse evangelho que chegou de forma tão cristalina, mostrando a você e a mim a responsabilidade de que fomos alcançados por esse evangelho da graça do Senhor. E agora ele espera da sua noiva, da sua igreja, a oportunidade de fazer novos discípulos. Sim, quem vai converter, quem vai transformar é o Senhor Jesus, mas Ele usa você como instrumento, como bênção na vida das pessoas que cercam no dia a dia. Mas, irmãos, nós temos, às vezes, essa aparência de religiosidade, ou seja, por muito pouca coisa, nós deixamos de fazer as coisas do Senhor. Nos preocupamos, irmãos, com tantas coisas da presente vida e nós nos tornamos omissos em falar de Jesus. Quantas pessoas estão esperando de nós dentro do elevador, dentro da rua que nós andamos, dentro do campo de trabalho, uma palavra, uma mensagem, e nós ficamos calados, silenciosos, porque nós não queremos que eles saibam que nós somos cristãos. Passamos, às vezes, irmãos, a vida inteira, o ano inteiro, não se preocupando com o próximo. A nossa preocupação única e exclusiva com os domésticos da casa, somente que da família. O que é importante é a minha família e o resto é resto. Não foi assim que o Senhor ensinou a mim, a você e a nós. Mas que tem que haver no nosso coração uma paixão grande pelas almas perdidas. E quando isso não acontece, irmãos, nós nos tornamos como os fariseus. Nós tornamos como esses homens que não aprenderam a lição da palavra de Deus. Quando ele diz o seguinte: fazei guardar, diz os fariseus ao povo, pois tudo quanto eles vos disserem,
porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. A vida cristã é assim, irmãos, nós temos que ser diferente do que o Senhor está dizendo aqui em Mateus 23. Porque os doutores mandam fazer, quando na prática eles não fazem. E aí eles tornam-se o quê? Como diz a palavra de Deus, ainda no verso 27, quando diz o seguinte. Veja que em Mateus 23, 27 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhante a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos e de mortos e de toda a imundícia. Às vezes, irmãos, mostramos uma roupagem, mostramos uma aparência de que somos cristãos, mas o interior nosso não mostra nada disso. Então, a omissão da igreja faz com que nós perdemos a visão de sermos pregadores, anunciadores do Evangelho da graça do Senhor. São poucos que praticam este ministério da misericórdia, ter compaixão das pessoas que estão ao nosso redor, de não deixar passar as oportunidades de falar de Cristo. A semana retrasada, eu fui ao Hospital Campo Limpo visitar o senhor Francisco, pai então do Rubens. Estava na UTI, todo entubado, e por mais que eu lesse o texto da palavra de Deus, por mais que eu falasse ali para ele, eu não vi nenhuma reação, nenhuma resposta à palavra ali proferida, esperando, quem sabe, uma reação na testa, no olhar, quem sabe uma lágrima, alguma coisa. Nada aconteceu. Por certo, estava em coma. Mas enquanto eu lia a palavra de Deus, enquanto ali estava lendo, observava que um outro leito da UTI ao lado, o senhor observava atentamente a instrução da palavra. Irmãos, nós não podemos perder a oportunidade. A obra quem faz é o Senhor, mas a entrega da mensagem, Deus confiou a você, Deus confiou a mim. Portanto, sejamos verdadeiros cristãos, não apenas vivendo uma aparência de religiosidade. Um outro aspecto que chama aqui o texto, atenção, no texto de Lucas, no verso 30 a 33, são cristãos com certos preconceitos aqui apresentados também, conforme narra aqui esses dois episódios desse sacerdote e levitas. E às vezes nós temos isso também, né? Achei interessante ver um desses canais de YouTube, né? Uma cena interessante. Um artista resolveu ir na rua e começou a visitar os homens mendigos, as mulheres nas ruas com drogas, e começou a compartilhar e conversar com cada um deles, e eu comecei a prestar atenção no vídeo, e de repente o que aquele homem estava fazendo era pegar um grupo de homens e mulheres, transformá-los, levar para o teatro municipal e poder cantar uma canção. E levou para aquele teatro municipal do estado de São Paulo todos os artistas de televisão, políticos e outros homens do esporte, para ver os valores que estavam enterrados no mundo das drogas, no mundo da rua. E aquilo me chamou a atenção, irmãos, porque muitas vezes nós olhamos para esse tipo de pessoa e passamos de lado, largo, deixando, ali não tem mais esperança, ali não tem mais valor nenhum, são casos perdidos, o final deles é a morte. E aquele homem ímpio, sem conhecimento, quem sabe, profundamente do Evangelho, da graça do Senhor, quis mostrar à sociedade, o mundo
da socialidade, da sociedade, e que há valores extraordinários, mas enterrado por causa da droga, da bebida, do vício. Irmãos, quantas pessoas que a nossa igreja já viu isso quando fizemos as nossas jantas nas madrugadas do inverno, andando pela rua entregando a mais conhecida marmitex, né, da sopinha ou da macarronada, né, que servia, e aí descobrimos o quê? Vários músicos, pessoas que pertenciam à igreja, pertenciam à classe de igrejas que cantavam e participavam, mas agora enterrados na droga e no vício. Quantas vezes fomos para levar a mensagem e nós ficamos ali perplexos diante daquele valor no mundo distante, onde muitos passam de lado. Irmãos, no aniversário da igreja, nós não podemos ser a igreja da omissão. Deus coloca em nós o evangelho para ser pregado, mas quando há necessidade da misericórdia, a igreja precisa estar presente para isto. Por isso, o texto nos leva a outro aspecto. Nós não podemos ser cristão egoísta. O verso 34 a 37 mostra, então, esse homem a quem foi identificado como samaritano. Este homem que tinha todo o direito de passar a distância e ir embora, largar aquele homem, quem sabe, ali jogado, abandonado. Não é comigo. Quem tem que cuidar, quem sabe, são os judeus. Mas para aquele homem e vai cuidar desse samaritano, vai cuidar dessa vida que foi ferida, machucada, e diz o texto que ele estendeu não somente o seu coração, a sua vida, mas ele pôde ajudar financeiramente naquilo que fosse necessário para cuidar daquelas feridas e restabelecer a vida daquele homem. Os assaltantes, qual é o pensamento deles? O que é seu é meu. Isto é, na cabeça daqueles que roubam, dos ladrões, essa é a ideia. O que é seu é meu. Dos religiosos, que não têm a vivência bíblica e correta, pensa da seguinte forma: o que é meu, não é de ninguém. O que Deus me deu é meu e ponto final. Um coração fechado, não olha para aqueles que precisam, quem sabe, da sua bênção, do seu amor, do seu carinho, da sua misericórdia. Mas o samaritano, o que é meu é seu. Isso é o que ele fez. Ele chegou na hospedaria, cuidou daquele homem, prosseguiu a sua viagem e deixou um valor ali como depósito. Mas se precisasse de alguma coisa a mais, ele estaria ali para ajudar e cobrir a despesa. Amados irmãos, a igreja não pode ser omissa. Deus entregou a você, Deus entregou a mim, Deus entregou a nós esta grande responsabilidade para anunciar as boas novas do Evangelho. Portanto, a responsabilidade recai sobre nós, como igreja do Senhor. E para isso, precisamos ter a coragem de renunciar a alguns pré-requisitos que impedem de sermos mais dispostos a ser solidário, misericordioso com aqueles que precisam. E ter um coração liberal, ou seja, haver liberalidade de estender, se for necessário, alguns recursos para cuidar daqueles que precisam ser cuidados. Bem-aventurado, diz a palavra de Deus, conforme registra Atos, capítulo 20, verso 35, diz assim: bem-aventurado é dar que receber. Que nesse mês do aniversário, desde a manhã desse dia e durante o mês todo,
quando seremos, ó Deus, desafiados pelo nosso Deus a colocarmos em prática a nossa visão como igreja do Senhor. Que essa igreja possa ser uma grande igreja. Quem sabe, como já disse em outra ocasião, dissemos a igreja da Antioquia, uma igreja que se estendeu, entregando as boas novas do Evangelho, mas preparando homens e mulheres para ser grandes obreiros na obra do Senhor. Que Deus possa conceder isto para a honra, para a glória do seu nome. Nós vamos cantar um hino, nós vamos cantar um cântico, e eu quero que você preste atenção nesta letra. E ao cantarmos esta mensagem, que o Senhor inflama o seu coração. Se você já faz isto, louva a Deus por isso, porque você está nas mãos de Deus. Se você esqueceu de fazer isso, seja despertado pelo Espírito Santo de Deus a colocar em prática esta obediência de anunciar o Evangelho da graça do Senhor. A pergunta é simples, é tão simples. Você gostaria que a sua esposa fosse para o inferno? Você gostaria que o seu esposo fosse para o inferno porque não conhece o Evangelho? Com certeza não. Você que gostaria de ver o seu filho, a sua filha indo para o inferno? Com certeza não. Então, torne-se um missionário. Aplique este Evangelho da graça do Senhor. Comece pela sua casa, mas comece pelas pessoas que estão ao seu redor. E depois, saindo da sua Jerusalém, você vai aos confins, anunciando o Evangelho da graça do Senhor. Que Deus, na sua infinita graça, cubra de bênção a nossa caminhada da vida cristã, na vida que Deus nos concedeu, o tempo que for dado por Ele, na nossa existência aqui neste mundo.